E a palavra diz assim: E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova, e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: Que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo, lhe roubaram e lhe causaram muitos ferimentos. Retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual desses 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Perguntou Jesus. Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse Jesus: Vai e procede tu de igual modo. Amém? Amém. É uma palavra bem conhecida, né? Já ouvi alguns pregadores falando sobre o tema. Inclusive já preguei isso na salinha, mas hoje, né, Deus trouxe ao meu coração coisas diferentes. Amém? Bom, aqui, Jesus ele é abordado por um intérprete, como fala, né, a palavra do Senhor. E intérprete, ele é um estudioso da lei. Amém? A pergunta foi: Mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Ou seja, o que eu preciso fazer para agradar a Deus? Jesus ele devolve a pergunta: o que está escrito na lei? E hoje nós temos a resposta aqui. Foi falado lá atrás, através de Jesus, e hoje nós temos a resposta. O homem responde corretamente: amar a Deus e ao seu próximo como a ti mesmo. Mas o homem ele tenta se justificar e pergunta: quem é o meu próximo? E eu trago essa pergunta para a igreja hoje. Quem é o seu próximo? Quem eu preciso amar? Ou melhor, quem nós precisamos amar? Até onde vai a minha responsabilidade de ajudar as pessoas? Eu tenho a obrigação de ajudar só quem eu conheço, só quem eu gosto? Ou eu tenho a responsabilidade de ajudar a todos a quem me pedir ajuda? Direta ou indiretamente? Quem merece o nosso cuidado? Só os meus filhos? Quem merece meu cuidado? Os meus filhos, o meu esposo, os meus amigos? Será que só essas pessoas merecem ser cuidadas? A frase fazer o bem sem olhar a quem tem uma origem na doutrina cristã, especificamente nesse ensinamento de Jesus na parábola do bom samaritano, que destaca a importância de compaixão e de ajuda ao próximo, independentemente da sua origem. Essa frase também reforça a importância de não buscar reconhecimento por boas ações. O que você faz para as pessoas diz respeito a você e Deus. Ninguém precisa saber o que você fez. Que a mão direita dá, a esquerda não precisa saber. Assim já diz na Bíblia, não é verdade?
Aqui nessa passagem, qual que é o cenário da história? Vamos pensar um pouquinho. Um homem é atacado por assaltantes e deixado quase morto, caído no chão. E quais são os 3 personagens, ou melhor, as 3 pessoas que passaram por ele? Primeiro, passa um sacerdote. Sacerdote era alguém que representava a religião da época, no caso, o judaísmo, né? Ele era um líder religioso. Então, ele era uma pessoa importante. Mas ele só passa. Segundo, passa um levita, que era alguém que servia no templo, né? Diferentemente do que as pessoas costumam falar que levita é quem toca, né? Eu sou do louvor, eu sou um levita. Não, levita é quem ajuda, né, dentro do templo. E a terceira pessoa que passa por aquele homem é um samaritano, que era uma pessoa considerada inimigo dos judeus. Pastora, por que os samaritanos eles eram considerados inimigos dos judeus? Bom, principalmente por causa de diferenças religiosas e étnicas. Os samaritanos eles tinham uma mistura de etnias, pois se casaram com estrangeiros após o exílio assírio e os seus rituais eram considerados corrompidos porque eles não se concentravam no templo de Jerusalém, e sim no próprio templo de Monte Gerizim. Assim se fala, Gerizim. Mas isso aí é uma outra história. Só estou dando um adendo assim para vocês entenderem mais ou menos. Amém? Bom, vamos lá. O sacerdote, ele tinha uma posição, ele tinha aparência de santidade, mas ele não tinha amor. O levita, ele tinha títulos, mas não tinha compaixão. E o samaritano não tinha título, mas tinha compaixão. A Bíblia, ela nos relata a origem do homem machucado. Até porque essa passagem é apenas uma parábola contada por Jesus para ensinar sobre o amor ao próximo. Mas creio que ainda que fosse um judeu, samaritano iria ajudar. Ele não fala qual era a religião do cara, qual que era a origem dele. Mas ele não se importou. Ele foi lá e ele ajudou. Ele teve compaixão em seu coração. E o que essa parábola ela nos ensina? Ela me ensina, primeiramente, porque a palavra ela falou comigo primeiramente. Ela me ensina e ela nos ensina que Deus, ele não está procurando pessoas com cargos. Ele está procurando pessoas com corações dispostos a ajudar. No versículo 33, o texto diz algo poderoso. Vou ler aqui rapidinho com vocês. No versículo 33, ele fala assim: certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. Amém? O samaritano viu e não desviou o olhar. Ele sentiu a dor e ele não se afastou. Ele agiu. Ele parou a sua caminhada. Ele estava seguindo o caminho. Ele parou a sua caminhada e ele se importou. Ele cuidou daquele homem. E quantas vezes nós temos a oportunidade de agir como samaritano e a gente não faz? Muitas vezes, a gente está andando na rua e a gente vê uma pessoa em situação de rua, um morador de rua, um mendigo, um andarilho, seja lá quem seja, e a gente finge que não vê, muitas vezes. Eu falo isso porque eu já fiz isso algumas vezes. A gente desvia o caminho, né? A gente passa meio desconfiado, com medo de ser assaltado, de ser agredido. Ou muitas vezes a gente troca de calçado. Vai atravessar a rua só para não passar perto daquela pessoa. A gente finge que não vê, diferentemente daquele samaritano. E eu quero deixar para vocês algo que diz assim: a compaixão verdadeira, ela tem 3 etapas: perceber, sentir e fazer. Porque o amor sem ação é apenas discurso. Eu digo, eu amo, mas eu não trato as pessoas com o amor que elas precisam. Só as que convêm. Esse aqui é meu amiguinho, então eu vou ajudar, eu vou amar, eu vou abraçar, eu vou beijar. Aquele ali, como diria, né,
lá no mundo, e meu santo não bateu com aquele, né? Tá repreendido em nome de Jesus. Mas é bem assim, muitas pessoas você não tem afinidade, mas nem por isso nós deixamos de amar. Nós precisamos amar as pessoas, independente da ligação que você tem com ela, porque esse é o verdadeiro evangelho. Como eu disse, amor sem ação é apenas discurso. Amor que não interrompe a agenda não é amor. Amor que não custa nada não transforma ninguém. E aqui eu tenho 3 exemplos para os nossos dias de hoje, né? Que fala sobre isso. Primeiro, igreja sem sensibilidade. Pessoas que são em versículos bíblicos ali, ó, na ponta da língua. Cantam, pula, né? Servem, postam frases lindas nos status, mas se passar por alguém sofrendo na rua, precisando de ajuda, não tem coragem de estender as mãos para orar por aquela pessoa, porque muitas vezes pode ser que você não tenha um dinheiro ali no momento para dar para aquela pessoa, você não tem algo a oferecer, mas você tem um Deus que transformou a sua vida. Então, o que você pode fazer por aquela pessoa? Abençoa aquela pessoa. Se você não quer falar em voz alta, não tem problema. Mas olhe para aquela pessoa com compaixão e fala: Senhor, tem de misericórdia. Senhor, tira essa pessoa dessa vida. Eu vou até dar um exemplo meu rapidinho aqui para vocês, de um rapaz que mora lá no bairro, e ele vive bêbado, caindo. E é uma pessoa que está há anos no vício, e não sai daquela vida. Muitas vezes ele bebe tanto, mas tanto, que ele não consegue ficar em pé. E ele anda arrastando a bunda no chão. E um dia, o pastor Diogo foi na padaria, eu fiquei dentro do carro. E aí aquele homem saiu da padaria, ele estava bebendo, ele saiu da padaria, sentado, se arrastando. E ele foi passar bem na rotatória, onde passam os ônibus. E eu falei: meu Deus, tem de misericórdia. E eu falei: o ônibus é alto, ele não vai ver o cara, ele vai ser atropelado. E eu fiquei agoniada ali dentro do carro, mas eu não podia fazer nada, porque eu não aguento o cara aí. Eu falei: meu Deus, e agora? Eu fiquei desesperada, e eu ficava dentro do carro inquieta: Senhor, tem de misericórdia. Senhor, transforma a vida desse homem, Pai. Se apresente a ele, Senhor. Liberta ele desse vício. E aí nisso, algumas pessoas passavam, xingavam o cara, né? Fazendo de conta que... Alguns faziam de conta que nem viam. E eu agoniada dentro do carro. E aí, de repente, passou um bom samaritano. Ele passou de moto do lado do rapaz. É um entregador de gás. Ele estava até com gás, assim, botijão de gás na moto. Ele passou, ficou olhando. E aí ele se sentiu incomodado. E aí ele fez o quê? Foi lá, voltou, estacionou a moto num lugar seguro e voltou e catou o cara no colo e saiu levando o cara para um lugar seguro, deixou ele na calçada e falou assim: meu, sai dessa vida. Ele falou para ele, dava pra ouvir, ele falou assim: meu, sai dessa vida. E aí voltou lá e pegou o chinelo dele que tinha caído e falou: fica com Deus, e foi embora. Para mim ali o gesto dele é o gesto do bom samaritano. Ele podia simplesmente largar o cara ali, porque ele não tinha nada a ver com isso, entre aspas. Porque nós precisamos espalhar o amor de Cristo para as pessoas. O amor que um dia nos alcançou. É sobre isso. Nós precisamos parar de ser egoístas e pensarmos somente em nós. Ah, se eu estou bem, está tudo certo. Se minha família está bem, está tudo certo. Não está tudo certo. Nós precisamos olhar para as pessoas com olhos de amor. Isso é o verdadeiro evangelho. Amém? Amém. Bom, essa é a parte da igreja sem sensibilidade. Aí, o segundo exemplo fala de dentro de casa. Às vezes, nós estamos amando o próximo da escola, o próximo do trabalho, mas ignoramos o próximo de dentro de casa. Ignoramos quem está, muitas vezes, precisando apenas de um abraço. Nós ignoramos aquele que senta na nossa mesa. Hoje em dia, é muito comum cada um seu celular, né? Aquela coisa de comunhão, de sentar na mesa. Eu lembro quando eu era criança, em épocas de festas principalmente, era maravilhoso ver a família inteira sentada na mesa.
E ali a gente ia trocando experiências, ia contando histórias, ia relembrando do que passou. Isso é sensacional. Mas hoje em dia, você vê na mesa, não só dentro de casa. Você vai numa praça de alimentação no shopping, por exemplo, você vê cada um no seu celular, cada um no seu mundo. O amor está esfriando. E nós, como cristãos, temos a obrigação de fazer com que isso não aconteça. Nós precisamos mudar esse cenário. Claro que a gente não consegue mudar o mundo sozinho, mas a gente consegue fazer grande parte, porque se você faz aqui, esse amor que alcançou as pessoas próximas de você, ele vai se multiplicando, as pessoas vão falando de Jesus e tudo isso vai sendo transformado. Amém? Muitas vezes, dentro de casa, temos crianças precisando de atenção, esposa precisando de carinho, esposo precisando de honra. E a gente se fecha e só olha para o coleguinha da escola, para o amigo do trabalho, esquece de olhar para dentro de casa. A gente precisa lembrar que o próximo começa dentro da sua própria casa. Amém? O terceiro exemplo que eu deixo aqui hoje é: falamos de amor ao próximo, mas silenciamos quem merece a nossa ajuda. Perdoar quem não te fez mal é fácil, é facinho. Mas o próximo pode ser aquele que um dia te feriu. Aí fica mais difícil, né? Ontem nós estávamos fazendo uma ministração, né, uma campanha de aliança de milagres num lar, e nós comentamos sobre esse assunto, né? Muitas pessoas elas têm dificuldade em liberar o perdão para alguém que um dia lhe feriu, que lhe fez mal. Mas nós precisamos entender que o perdão ele é libertador. Quando você decide perdoar, porque perdoar é uma decisão, você decide se você quer ou não. Jesus ele não vai te obrigar, mas ele ensinou já lá atrás. Ele ensinou a oração que Jesus ensinou, o Pai Nosso. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos fez mal, né? Enfim, o próximo pode ser aquele que pensa diferente de você e tá tudo bem. O próximo pode ser aquele que você não escolheria para sentar na sua mesa. E aí, você o ajudaria mesmo assim? A pergunta que eu deixo para a igreja hoje é: quem é a pessoa ferida no seu caminho hoje? Pare e pense. Será que você tem uma pessoa ferida aí no seu caminho e de repente você está fazendo igual aos 2 primeiros homens que passaram no caminho daquele homem ferido? Algumas feridas, elas são visíveis, outras não. E é de se pensar, porque muitas vezes você vê a pessoa sorrindo por fora, mas por dentro ela está sangrando. Nós não conhecemos a dor do nosso irmão. Cada pessoa tem uma história, cada pessoa está passando por uma situação. E a gente não sabe. Quantas pessoas que postam nas redes sociais que está feliz, que tem uma vida disso e daquilo, e comete suicídio. E aí todo mundo fala: nossa, mas fulano, como assim? Era feliz, vivia sorrindo, viajava, comprava isso, fazia aquilo. A gente não sabe, a pessoa está sorrindo por fora, mas por dentro ela está sangrando. Pessoas fortes, porém cansadas. Eu conheço. Um dia eu já fui essa pessoa forte, porém cansada. Sabe aquela história de você falar, de você ouvir a pessoa falar assim pra você: ah, porque você é forte. Ah, porque você é uma mulher maravilha. Mentira! Isso daí é tudo engano do diabo. Somos fortes em Cristo, somos fortes em Jesus, mas somos humanos também. Muitas vezes a gente está tão cansada que a gente desiste. A gente desiste de tudo, inclusive a gente desiste da vida. E talvez Deus está te chamando não para fazer mais coisas dentro da igreja. Precisamos de ajuda? Precisamos. Mas talvez Ele te chame para amar melhor. E para finalizar, Jesus, ele termina a parábola dizendo: vai e faze da mesma maneira, ou de igual modo, em algumas outras versões, né? Jesus não disse: vai e saiba. Jesus não disse: vai e pregue.
Não nessa passagem. Jesus não disse, vai e poste. Jesus não disse, vai e fale bonito. Jesus disse, vai e faça. O verdadeiro evangelho é reconhecido não pelo quanto sabemos. Às vezes a gente fala, porque eu tenho faculdade de teologia, porque eu já li a Bíblia 50 vezes, porque eu já li livro tal. Isso não importa o quanto você sabe. O verdadeiro evangelho é o quanto amamos as pessoas, indiferentemente de quem seja. Amor é ponte, amor é cura, amor é testemunho. Se a nossa fé não nos move em direção ao ferido, então ela não se parece com Jesus. Jesus é o bom samaritano da nossa história. Sabiam disso? Nós éramos um homem caído e foi ele quem parou o caminho, limpou as nossas feridas, pagou o preço na cruz e nos levou para um lugar de cura. E nessa noite ele diz para nós, como eu fiz com você, faça com os outros. Amém? Se coloca de pé.